Muito bem, preparem-se, pessoal. Uma base militar secreta com resíduos nucleares escondida sob o gelo da Groenlândia. Eu não inventei isso. A NASA acabou de descobrir. E completamente por acidente. Uma história maluca sobre mísseis nucleares escondidos, gelo derretido e uma bomba relógio. Vocês não podem entender. Fique até o final. Vejam. Antes de começar o vídeo, por que você não me dá um presente de Natal atrasado e se inscreve no canal agora mesmo? Isso me deixaria muito feliz. Obrigado, pessoal! Sim, o presidente dos Estados Unidos designado, Donald Trump, acabou de escrever no Truth Social que ainda está interessado em adquirir a Groenlândia e torná-la parte dos Estados Unidos. Escrevam nos comentários o que vocês acham da ideia. Eu ficaria muito interessado. Estrategicamente, a Groenlândia certamente seria muito valiosa. Mas não acho que a Dinamarca vá querer abrir mão dela. De qualquer forma, essa proposta aparece sob uma luz totalmente nova, após a descoberta que estou contando a vocês hoje. Em abril de 2024, uma equipe de pesquisa da NASA fez uma descoberta inesperada. Na verdade, os cientistas queriam apenas testar um novo dispositivo de radar para estudar a camada de gelo da Groenlândia. Mas então, de repente, algo estranho apareceu nos dados. Bem profundo sob o gelo, os restos de uma base militar abandonada se tornaram visíveis. Século do acampamento. Uma cidade sob o gelo, como era chamada na época. Vamos iniciar. Estamos na década de 1950, no meio da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estão se armando maciçamente e buscando vantagens estratégicas. Os americanos têm uma ideia maluca. Por que não construir uma base militar secreta sob o gelo da Groenlândia? Na época, a versão oficial era que eles queriam realizar pesquisas científicas no local e testar técnicas de construção para o Ártico. Claro, na verdade havia um plano muito maior por trás disso. Os militares americanos queriam criar uma rede gigantesca de túneis no gelo, sob o nome de Código Projeto Iceworm. Foram planejados impressionantes 4.000 quilômetros de túneis subterrâneos. E para que serviria tudo isso? Para esconder ali até 600 mísseis nucleares móveis que poderiam ser usados contra os soviéticos a qualquer momento. Em 1950, começou a construção do Camp Century, a cerca de 200 quilômetros da costa da Groenlândia. A base foi construída completamente sob o gelo e alimentada por um reator nuclear móvel. Entre 85 e 200 soldados viviam lá durante a operação, uma verdadeira cidade pequena no gelo. E as instalações eram impressionantes, 21 túneis com um comprimento total de 3 quilômetros, alojamentos, oficinas e até uma capela. O gelo oferecia uma camuflagem perfeita e natural. Mas os planejadores não levaram em conta uma coisa crucial sobre o gelo. Dessa vez, nada de alienígenas malvados. Os planejadores não contavam que o gelo estava sempre se movendo. Os túneis começaram a se deformar e a água se infiltrou. Depois de apenas alguns anos, ficou claro que o ambicioso projeto Iceworm estava fadado ao fracasso. Em 1967, o exército americano finalmente abandonou a base. E é aqui que a história fica realmente interessante, porque os militares deixaram muita coisa para trás em sua retirada apressada. Milhares de toneladas de lixo, diesel, produtos químicos tóxicos e até água de resfriamento, levemente radioativa do reator. Os responsáveis achavam na época que aquilo ia ficar para sempre debaixo do gelo. Só ler, eles estavam enganados. O cientista da NASA Chad Green, que esteve envolvido na nova descoberta, diz: "Encontramos o Camp Century apenas por acidente. Na verdade, estávamos testando um novo dispositivo de radar chamado URSA, que pode olhar tanto para baixo quanto para os lados. O nível de detalhes das imagens nos surpreendeu completamente." Na verdade, nos novos dados de radar, é possível identificar túneis e estruturas da base secreta. E isso, mesmo estando enterrada sob 6 a 30 metros de gelo. Os cientistas puderam comparar as imagens com as plantas históricas dos edifícios e encontraram uma correspondência perfeita. Uma descoberta super fascinante, mas também um pouco preocupante, pois se partes da camada de gelo que cobre o Camp Century começarem a derreter, todos os restos tóxicos descongelarão lentamente e poderão acabar no lençol freático ou no mar. O pesquisador climático Jeff Cogan, da Brown University, adverte: "Os restos do Camp Century são como uma bomba relógio sob o gelo. Não sabemos exatamente o que está enterrado lá embaixo.
Mas quando o gelo derreter, descobriremos mais cedo do que gostaríamos. A história do Camp Century é uma ilustração impressionante de como os pecados do passado ainda podem nos alcançar décadas depois. Uma base militar secreta construída para travar uma guerra nuclear pode agora se tornar um verdadeiro perigo ambiental. A dimensão política também é particularmente explosiva. Quando a base foi construída em 1959, a Groenlândia era parte da Dinamarca como é hoje. Embora os Egmont Aspanoelo tivessem permissão para construir bases militares no local, não se falava em armazenamento de resíduos nucleares. Foi somente em 1995 que se soube da existência de um reator nuclear em Camp Century. Os novos dados de radar podem agora ajudar a determinar a extensão exata dos resíduos. O sistema WAFSA se mostrou extremamente útil nesse processo. A NASA agora planeja mais sobrevoos para fazer imagens ainda mais detalhadas. Um porta-voz da NASA explicou. Essa tecnologia foi, na verdade, desenvolvida para medir a espessura das camadas de gelo a fim de prever melhor os níveis do mar. O fato de também podermos usá-la para detectar bases militares ocultas foi um bônus inesperado. A descoberta também levanta questões fundamentais. O que mais está escondido sob o gelo? Que outras relíquias militares da Guerra Fria estão esperando para serem reveladas novamente? A Groenlândia foi de imensa importância estratégica durante a Guerra Fria, pois a ilha ficava exatamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. A rota mais curta para mísseis intercontinentais seria através do Ártico. Além do Camp Century, havia outras bases militares americanas, como a Base Aérea de Thule, que continua em operação até hoje. Mas durante a Guerra Fria, nenhuma ideia parecia absurda demais na batalha pela supremacia militar. A propósito, a história do Camp Century também se tornou o modelo para vários filmes. Ice Station Zebra, de 1968, com Rock Hudson, trata de uma base secreta no Ártico, portanto, os paralelos são inconfundíveis. E também filmes como O Enigma de Outro Mundo brincam com a ideia de instalações escondidas sob o gelo e com a noção de alienígenas simbióticos nojentos. Pero volvamos a la realidad y a la acuciante cuestión de qué ocurre con los restos del campamento Century. Recuperar el material llevaría mucho tiempo y sería muy caro. Solo la construcción de la base costó el equivalente a varios cientos de millones de dólares. Limpiar el emplazamiento hoy costaría mucho más. Por otra parte, no hacer nada podría resultar aún más caro si los residuos tóxicos se filtran a las aguas subterráneas. El gobierno de Groenlandia ya está pidiendo a Estados Unidos que pague la limpieza. Al fin y al cabo, fueron las fuerzas estadounidenses las que enterraron allí los residuos. Lo que más me fascina de toda esta historia es que los humanos a menudo pensamos que podemos burlar a la naturaleza, esconder una base bajo el hielo, enterrar residuos nucleares y esperar que permanezcan allí para siempre, pero la naturaleza siempre encuentra la forma de poner trabas, y en este caso es el deshielo el que saca todo a la luz. Por tanto, el campamento Century es también un símbolo de nuestro pensamiento a corto plazo. Lo que en su momento pareció una brillante idea militar puede resultar ahora un error fatal. Por tanto, el legado radiactivo y tóxico de la Guerra Fría nos acompañará durante mucho tiempo. Claro que vou manter vocês atualizados sobre todas as novidades a respeito disso. E quem quiser ser informado assim que a NASA fizer novas descobertas sobre o gelo, deve se inscrever no canal agora e ativar o sininho. E se você ainda não se cansou dos tópicos relacionados à ciência e ao espaço, pode encontrar mais vídeos interessantes aqui à direita. Cada clique ajuda muito o canal. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!